tá chegando a hora da luta, o UFC 303 tá aí semana que vem já. Poatan e Ankalaev. O Ankalaev primeiro fazia tweet dizendo, não, pelo amor de Deus, deixa eu lutar com ele, eu prometo que eu não vou levar a luta pro chão, eu só vou fazer striking. E aí ele twitta, não, eu vou nocautear ele no primeiro round, não vou levar a luta pro chão. Essa semana passada, ele já saiu aquele vídeo do Poatan fazendo um grapplingzinho ali, brincando na neve com o Glover, e esse cara foi lá e respondeu, dizendo, quero ver ele fazer isso por 25 minutos. É surpresa pra alguém, na verdade? Absolutamente não. Ninguém em sã consciência achava que esse cara ia entrar lá e trocar porrada com o Poatan. Esse cara é praticamente um kickboxer. Não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz aqui do Chael Sonnen e do Daniel Cormier conversando. O Chael Sonnen fala isso, inclusive. Ele falou, cara, eu não sei. Só porque o cara é do Daguestão, isso não quer dizer que ele é o Khabib. Esse cara só faz trocação. Não tem uma finalização no UFC. Então, eu não entendo qual que é o grande medo, qual que é o grande... O medo é o seguinte, porque no papel, esse cara é o cara que pode dar mais trabalho pro Poatan por causa do jogo agarrado. Tem um pouco de jogo agarrado. Isso quer dizer que o Khalil Rountree não tinha nada de jogo agarrado? Não, ele tem um pouco também. Isso quer dizer que o Jiri Prochazka não tem nada de jogo agarrado? Ele tem muito de jogo agarrado. Ele finalizou o Glover Teixeira. Mas o Glover errou ali, deu... Não interessa, meu irmão. Vocês querem um cara melhor de jiu-jitsu que o Glover Teixeira? Ele pegou as costas do Glover e pegou o Glover no mata-leão. Vocês falam o que você quiser. Então, o Prochazka também tem jogo de chão, também tem wrestling. Eu não acho o Ankalaev tudo isso. Eu não acho que o wrestling, o grappling desse cara é esse monstro de 7 cabeças que tá todo mundo pintando. Primeiro, porque a gente não vê. A gente não vê porque ele não usa. Se ele não usa, tem alguma razão pra isso. Eu cansei de falar isso aqui já. Ou ele não usa porque o gás dele não aguenta, ou ele não usa porque ele não tem tanta confiança no jogo assim. O Parrumpa sugeriu que ele pode estar guardando, escondendo o jogo. Mas eu acho difícil, porque o próprio Parrumpa já falou que o que você não treina, você não faz na luta. Então, isso quer dizer o quê? Esse cara tem treinado MMA, trocação, até porque é o que faz 100% de sentido. Porque esse cara tá numa divisão que não tem ninguém do wrestling, do grappling pesado, que pode fazer esse tipo de jogo. Ainda mais porque esses caras têm 2 metros de altura e 100 e tantos quilos. Esses caras não aguentam 5 rounds, 3 rounds de grappling, bota no chão, levanta, faz peso, aí o cara levanta, aí vai, faz força, bota no chão de novo. Ninguém aguenta isso, não tem cardio que segura isso. Porque aí a luta volta em pé, o cara não tem gás pra trocar porrada com o outro. Então, eles têm que escolher, porque um tira do outro, não tem jeito. Não tem jeito, os caras são humanos, pô. Aí é o seguinte, você pode falar assim, Rafael, tá falando bobagem, você não sabe o que tá falando. Lutador de sofá, não é isso que eu escuto direto? Lutador de sofá, baldinha de pipoca na mão e dando pitaco ali. Então é o seguinte, eu tenho 4 videozinhos aqui. Primeiro eu vou pegar aquele trechinho do Chael Sonnen falando do Ankalaev aqui, porque na verdade eles estavam fazendo um vídeo que era suposto a estarem preocupados com o Poatan. Mas o Chael Sonnen não consegue fingir, então o Chael Sonnen meio que falou a verdade ali, falou, cara, vocês estão preocupados, esse cara é trocador, esse cara só porque ele é do Daguestão não quer dizer que ele é do grappling. Ó, dá uma olhada aí. So many people do believe that we have our classic striker, kickboxer versus wrestler, striker versus grappler. I believe that too for a small period of time, but as you start to really look into Ankalaev, he's a kickboxer. He just happens to be from Dagestan. In fact, when he writes his thing down, who am I representing? He's not representing grappling or sambo or judo or wrestling. He represents kickboxing. Yep. He does most of his work, of his better work on his feet. Now, being on his feet too long, he is susceptible. I think Jan Blachowicz even exposed a little bit of that. E aí agora eu quero assistir com vocês 3 vídeos que eu separei, que é aqui do podcast que a gente faz ao vivo toda segunda, 4h30 da tarde aí do Brasil, que tem o Parrumpinha, tem o Durinho, de vez em quando vem o Borralho, vem muita gente boa e com gabarito, né, com credencial pra falar e dar opinião aqui. Então é o seguinte, primeiro eu quero pegar uma análise que o Parrumpinha fez o ano passado dessa luta do Poatan com o Ankalaev. Eu pedi pra ele em off, eu falei, Parrumpa, você pode, por favor, sentar, assistir
2, 3, 4 lutas do Ankalaev, agora, recente, né? Porque pra vocês que não sabem, o Ankalaev já treinou na American Top Team. O Parrumpa, eu não sei se o Parrumpa exatamente já treinou ele, mas o Parrumpa já treinou com ele. Ele já fez algumas aulas do Parrumpa e tal. O Parrumpa fez um breakdown, ele assistiu acho que 3 lutas, 4 lutas do Ankalaev, e ele fez aqui uma análise do ponto de vista dele, de um ponto de vista 100% técnico, o que pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele acha que o Poatan tem que fazer nessa luta. Então, ó, já deixa o like nesse vídeo, comenta alguma coisa, eu leio tudo que vocês escrevem. Se você não tem o que comentar, deixa um emojizinho aí, deixa um joinha, uma porradinha, um foguinho, um negocinho assim, só pra ajudar no engajamento do canal, beleza? Ó, vai sair a vinheta e a gente já vai direto pro vídeo, valeu. Eu vejo essa luta 60% pro Poatan e 40% pro Ankalaev. Armas e buracos do jogo. Então, eu acho o seguinte, cara, o Ankalaev é um cara canhoto e alto, então ele usa muito bem a distância para fazer o jogo dele. Ele soca bem, ele chuta bem, ele faz as duas bases. Ele fica de canhoto, depois fica de destro, que foi por isso que ele começou a tomar chute na panturrilha, porque ele estava trocando de base, o cara começou a chutar e ele fudeu. Isso é uma coisa boa, porque ele não defende, já provou ali com o Blachowicz, que ele não defende muito bem chute nas pernas. Então, uma estratégia óbvia, que eu acredito que o Poatan vai usar, é começar o chute, só que tem que ser chute na panturrilha, então tem que chutar os extremos. Ou é panturrilha, ou é cabeça. Se chutar coxa e corpo, o Ankalaev vai segurar a perna e ou vai botar para baixo, ou ele vai fazer aquele joguinho de grade ali que ele faz muito bem e às vezes ele nem quer botar para baixo. Ele quer só botar o cara na grade, fica ali cansando o cara, dá uma joelhada aqui, uma joelhada ali. Ele amarra bem esse jogo. Quando ele vê que o cara já deu uma cansada, deu uma diminuída, ele bota o cara para baixo. Então eu acho que o Poatan começa a chutar a panturrilha, se o cara chuta a outra panturrilha, entendeu? E isso vai abrir, cara, não só o chute na cabeça, mas também o soco. É aquele negócio que a gente conversou. Primeiro era o cruzado, aí depois a joelhada voadora, depois o chute na panturrilha, agora o chute alto. Então isso tudo abre um leque de opções imenso pro Poatan para ele fazer o jogo dele. Nesse caso, começar a chutar. Aí o cara vai achar que vem chute na cabeça, que foi o que ele fez na luta passada. Aí entra o cruzado de novo, entra o direto, soco no corpo, de repente o frontal no corpo, uma coisa que ele pode usar bastante, porque é difícil você pegar um chute frontal. Então, eu vejo isso a favor, né, do Poatan, claro, né? E às vezes, cara, que o Poatan tem que ficar ligado, na minha opinião, é não ficar muito perto daquele octógono de fora. Porque ali, que o Ankalaev faz isso bem, ele bota os caras ali, porque ele é muito longo, ele vai jogando, vai chutando, tal, não sei o quê. Quando o cara chega ali, ele entra e bota o cara na grade e fica amarrando ali, amarrando, ou entra e bota para baixo, entendeu? Uma coisa que é boa e ruim pro Ankalaev é o seguinte, ele tem um controle muito bom, como todo russo tem. Ele tem um controle bom ali por cima, ele fica na fechada, depois ele vai para meia, depois ele volta para fechada, vai para as algemas ali atrás para bater. Ele bateu muito bem ali no Blachowicz com os cotovelos e tudo. Mas de finalização, realmente, ele não tem, entendeu? Eu nem lembro, acho que foi, sei lá, 10 lutas atrás que ele pegou alguém. Acho que ele tem uma finalização. Acho que no UFC não tem nenhuma. Isso, tô falando antes do UFC. Uhum. No UFC ele não tem nenhuma. Entendeu? Ele não é um cara perigoso com relação à finalização. Entendeu? Então é uma coisa que o Poatan não precisa se preocupar muito, mas tem que se preocupar com o controle, que às vezes é até pior do que uma finalização, né? Porque ele vai cansando, ele vai machucando, de repente bate uma cotovelada, abre aqui, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que ele faz bem, mas peca por não ter finalização. Eu vejo essa luta 60% pro Poatan e 40% pro Ankalaev. Aí ele fala que o Ankalaev não tem finalização. E realmente não tem, né? Isso volta pro que eu tava falando, pra minha teoria do cardio, do gás. Ele não tenta finalização, porque, por exemplo, quem luta jiu-jitsu aí sabe, vai entender o que eu tô falando aqui. Quando você tá nas costas do cara, quando você tá
controlando a posição ou por cima ou pelas costas, você não tá necessariamente fazendo muita força, porque você se move junto com o movimento de quem tá por baixo, ou você se move de acordo com o cara que você pegou as costas, se move, entendeu? Você sabe fluir bem ali de acordo com o movimento do cara, então você não necessariamente tá tirando muita energia. Agora, você querer controlar, segurar o cara pra você de repente encaixar uma finalização, ou pegar no mata-leão e ficar fazendo força e aí não pega, ou ir pra um katagatame e vai lá e pá, e não sei o que, e o cara escapa. Irmão, o teu gás vai embora ali, mas muito rápido. Então isso é mais uma pista de que pra mim ele poupa muito, muito, muito o cardio dele. Muito. Agora, eu vou colocar, foram uns meses depois, começou o zum de que essa luta tava pra ser marcada, o que ia acontecer e não sei o quê. Eu tive com o Caio Borralho aqui, e aí eu perguntei pro Borralho o que ele achava dessa luta, e foi isso que o Borralho falou, ó, vamos assistir. Já fez uma análise dessa Ankalaev contra o Cara, porque o Ankalaev nem é tão grappler assim, já reparou? Ele nunca... Ele nunca quase, acho que é exato. 3, ele 6%. nunca usou muito. Eu já treinei com o Ankalaev, já treinei com ele, é um cara que sabe fazer o grappling, é um cara do Daguestão ali, que é um trocador de porrada mais habilidoso, canhoto, que, pô, não corre tantos riscos, mas é um cara que sabe fazer o grappling. Mas não sei se ele é um especialista em grappling que vai chegar, pô, botar no chão e pegar o pé do Poatan, pegar numa chave de calcanhar e tal, porque eu acho que, assim, a chance de um grappling ali com o Poatan, o cara tem que ser bom de porrada, para se caso o Poatan levantar, o cara tá tranquilo ali em pé com ele, ou o cara tem que ir pro chão, já ir pro pé dele, já, mano, arregaçar o pé dele, pegar uma chave de calcanhar, nem que não pegue, mas, mano, destruir o joelho dele, pra limitar a movimentação, limitar a potência dele, que a potência dele vem muito do quanto ele tá grudado ali no chão, né, de quanto ele puxa a energia ali do chão. Então seria esse talvez o caminho para tentar fazer alguma coisa, né? Mas eu acho assim, que ninguém pensa muito, é um cara daquele tamanho fazer 5 rounds de grappling, entendeu? Ele tem alguma limitação, vamos dizer assim, porque ele não faz com ninguém, não é que, tipo, mesmo Sim. que ele faça com o Poatan, ele faria, sei lá, um round, 2, ele tem cardio pra aguentar 3, 4, 5 rounds fazendo, botando no chão, levantando, botando no chão, fazendo força. Não é simples assim, eu acho, entendeu? e sabe que na hora que voltar em pé o bagulho é louco. É mais um indício, isso que o Caio falou, é mais um indício de tudo aquilo que a gente tá falando. Ah, ele tem grappling? Ele tem grappling. Mas todo mundo tem grappling. Todo mundo tem grappling. De repente eles não têm um grappling do nível de um Khabib, de um Islam Makhachev, ou de um cara que nem o Daniel Cormier, né, que, porra, foi wrestler olímpico e tal. E mesmo assim, o John Jones, por exemplo, nunca foi um wrestler de primeira divisão aqui, nada. E vocês viram o que ele fez com o Cormier na luta. Gente, MMA não é wrestling. MMA não é jiu-jitsu. MMA não é boxe. MMA é a combinação de tudo junto. Quem fizer tudo junto melhor ganha. Não tem essa. Aquele ditadinho clichê que a luta começa em pé é a mais pura verdade. A luta começa em pé. Quantos chutes na perna o Ankalaev vai levar até ele conseguir aproximar e encaixar, acertar a distância para conseguir entrar em queda contra o Poatan? E o cagaço que esse cara vai ter de dar um chute num double leg no Poatan e comer uma joelhada na fuça? Você entendeu? Cada um tem seus riscos. Cada um tem seus riscos. O Poatan, que nem o Parrumpinho falou, tem que tomar cuidado. Chute no corpo, chute na lateral, é fácil pro cara segurar a perna dele e tentar levar ele para baixo. Chute no meio, chute frontal, já não. Chute embaixo, não. Chute alto, não. A gente viu. Por isso que eu fico falando aqui, vocês ficam me chamando de emocionado. Arma por arma, o Poatan tem armas melhores, é só isso. E aí, o último vídeo que eu vou trazer aqui pra gente assistir foi do dia que marcaram essa luta, que eu tava no podcast com o Durinho e com o Parrumpinha, e aí eu perguntei pra eles o que eles achavam. Falei, pô, tamo aqui, né? E pro Parrumpinha de novo, né? O Parrumpinha tá de saco cheio já de eu perguntar como que você vê essa luta? Toda vez ele fala a mesma coisa, mas eu continuo perguntando pra ver se mudou alguma coisa ali, ó. Vamos ver esse daqui, ó. Confirmaram Poatan e Ankalaev, né? Sim. Você ainda acha o Poatan favorito? Com certeza. Eu acho que, como eu falei antes, olha só. O Ankalaev, se você botar Jamal Hill, Prohaska, o
Roundtree, né? Todos esses adversários passados do Poatan, o Ankalaev é o mais difícil, tá? Eu digo porque eu já treinei o Ankalaev. O Ankalaev é um cara grande, é um cara forte, um cara inteligente e um cara chato. Entendeu? Dito isso, eu não vejo o Poatan perdendo para ele. Como seria uma luta que o Poatan perderia? Merab e Aldo. Se vocês lembrarem, o Merab ganhou do Aldo sem dar uma queda no Aldo. Só na grade, enchendo o saco ali, pá, só sai um pouquinho, depois volta, bota na grade ali, tal. É aquela luta chata, burocrática. É a única maneira que eu vejo. Eu acho que isso vai acontecer? Não, não vai acontecer isso. Entendeu? Agora, que o Ankalaev é o cara mais difícil desses aí, na minha opinião, é. Pode ser que o Poatan entre lá, dê duas porradas, o cara assenta, dê um chute na panturrilha, assim, nocaute. Que o Poatan tem habilidade para fazer isso. E tem recurso para fazer isso. Entendeu? Eu até acho que vai ser uma luta muito boa pro Poatan. Mas você não pode negar que o Ankalaev é o mais difícil. Porque ele traz o wrestling, ele traz o tamanho, ele traz aquele jeito metódico dos russos, que não tá nem aí pra vaia, nego vai, foda-se, vai fazer o que ele veio pra fazer e já era, entendeu? Eu acho que ele ganha? Eu acho que ele ganha. Antes do quarto round. Boa. Eu acho a mesma coisa, eu acho que vai ser difícil de nocautear, que esse cara tem uma cabeção, vai ficar pulando, não vai entrar, vai ficar ali no caô, aí vai querer fazer uma gradezinha. Eu acho que ganha, talvez não nocauteie, talvez mais ganha. Eu acho que o Poatan ganha, talvez não nocauteie. Você acha que nocauteia, Parrom? Eu acho, cara, pelo menos um TKO, alguma coisa assim, até o final do terceiro, entendeu? Mas é uma luta dura, cara, é uma luta que pode complicar se ele não tiver... O negócio é que o Poatan é um cara muito inteligente e não se desespera, bro. Ele não é um cara que vai se desesperar, ele é muito calmo. Se você conversar com ele, se você sentar numa mesa com ele, você vai ver que o cara é igual o Roger. Ele me lembra muito o Roger. Ele tá falando do Roger Gracie. Você senta pra conversar com o Roger, o cara é um cara tranquilão. Então isso ele carrega pra luta. O Poatan é a mesma coisa. Você senta pra conversar com ele, é um cara que fala devagar, ele não grita, ele, entendeu? Ele é um cara bem assim... calmo mesmo na palavra, tranquilo. Então ele traz isso pra luta. Você não vê o Poatan, eu ainda não vi o Poatan desesperado numa luta, nem quando ele foi posto para baixo. Entendeu? Então isso é uma coisa boa, que não tem aquela hiperventilação de o cara ficar, caralho, o cara vai me pegar, entendeu? Agora, você não pode deixar o Ankalaev gostar da luta. É isso que não pode, entendeu? E é isso aí. Então, ó, agora eu vou falar pra vocês o seguinte. Pega esse vídeo, tá? Manda pra todos os seus amigos que estão se questionando, ou questionando, falando que o Ankalaev vai ganhar, ou pros haters de plantão que fala, eu vou voltar aqui depois desse vídeo e eu quero ver o que você vai falar. Pode voltar, a minha vida vai estar igual, a sua vida vai estar igual e a vida do Poatan vai estar igual também, então não tem problema nenhum. Cada um fala o que acha. Se você não concorda com a minha opinião, tá de boa. Se você acha que a minha opinião está muito errada e que a sua está certa, tá tudo bem também, eu respeito todos os pontos de vista. Lembra que eu falei no outro vídeo aqui? Pode tudo, só não pode ser chato? Então, ó, não seja chato. E comenta, eu quero saber o que vocês acham dessa luta finalmente. De repente, eu ainda, se acontecer mais alguma coisa, né, eu vou fazer mais um vídeo, mas eu acho que eu quis fazer esse compilado, assim, de tipo, pra dar aquela acalmada no coração, assim, tipo, olha o que os caras que entendem de luta, Caio Borralho, Durinho, Parrumpinha. Se você não conhece o Parrumpinha é o head coach do Armando Sarukian, do Renato Moicano, do Alexandre Pantoja, campeão do UFC, um dos principais head coaches ali da American Top Team. Treina só fera, é fera atrás de fera. Ele é o melhor exemplo de sobriedade que a gente tem na luta. Ele não se emociona, ele não puxa saco. E ele fala o que ele acha. Ele acha que o Poatan vai ganhar. Eu acho que o Poatan vai ganhar também. Então, compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que tá com o pé atrás por causa dessa luta. Vamos acalmar o coração e vamos torcer. Foca a tua energia na torcida na hora da luta. Perdeu, paciência.
Se ganhar, vamos comemorar muito, beleza? Então, ó, já deixa o like no vídeo. Se você gostou do conteúdo e não tá inscrito ainda, considera se inscrever no canal. Comenta alguma coisa, se tiver alguma pergunta pra mim, alguma coisa, manda aí. Se não tiver nada, deixa só um emojizinho aí, um joinha, um foguinho, um soquinho, um negócio assim. Pelo menos ajuda no engajamento do canal. Um grande abraço, até o próximo, valeu, tamo junto.